E aí, meus queridos? Olha nós aqui mais uma vez nesta aula fantástica, dando essa continuidade do que começamos aí na nossa aula passada, a respeito de quem? Guerra Fria, parte 3. Opa, é uma trilogia, né? Uma trilogia, certo? Então, só recapitulando aí a vocês que quando iniciamos as nossas abordagens a respeito desta Guerra Fria, certo? Falamos sobre a questão econômica, falamos sobre a questão ideológica, certo? E nesta aula de hoje iremos falar a respeito dos conflitos que ocorreram durante esta Guerra Fria, né? As guerras peculiares, as guerras registradas durante este processo aí dos anos que iniciado a Guerra Fria, de 1947 até meados ali com a queda da União Soviética, que marca, né, o fim da Guerra Fria, em 1991. Um ano antes, tivemos então a famosa queda do Muro de Berlim, que dividia então a Alemanha capitalista da Alemanha socialista. Certo? Então vamos embora. Falando aí hoje sobre corrida armamentista, corrida espacial e guerras. Né? Vamos embora. Olha aí. Corrida armamentista. Professor, você já falou isso na aula lá passada. Não custa nada recapitularmos, né, meus queridos? Não custa nada mencionarmos sobre este processo aí. Então, vamos lá. Gente, como vocês já têm conhecimento, né, já passado aí em alguns dos nossos plantões de dúvidas a respeito do assunto supracitado Guerra Fria, corrida armamentista, a Guerra Fria em si, o conflito lá entre os Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Resumindo, União Soviética. Certo? Então, a corrida armamentista é a denominação da prática de nações rivais de acumular e melhorar o desempenho e a quantidade de armas em tempos de paz. Trata-se de um confronto político e ideológico, já mencionado na nossa última aula, não é isso? Que resulta no incentivo à pesquisa e desenvolvimento de armas, bem como no aperfeiçoamento de táticas militares. Então, lembrando, né, esta corrida armamentista aí durante este processo da Guerra Fria, não é isso? Teve aí como incentivo, teve aí como propósito, então, além desse contexto político, ideológico, do comunismo, socialismo, capitalismo em si, de uma forma geral, aperfeiçoar as táticas militares, né? E aperfeiçoar também a própria questão bélica, ou seja, do armamento, certo? Então, uma das coisas daí voltada à Guerra Fria é essa corrida armamentista, é a corrida espacial, é a questão da espionagem, é a questão utilizada também pelos meios de comunicação, principalmente o cinema, quando bota esse contexto da espionagem, entre outros pontos, certo? Mas aqui então mencionado a corrida armamentista, beleza? Então vamos ver aí mais algum ponto considerável da Guerra Fria, que foi a corrida espacial. Ora, após os Estados Unidos, a Rússia anunciou investimento em tecnologia de armas nucleares. Os dois países desencadearam ainda a atividade que ficou denominada como corrida espacial. A competição tecnológica resultou na chegada do homem ao espaço. Voltando aqui para mim, gente, né, eu acabei, já começou a minha empolgação. Como vocês sabem, tem certos assuntos que acabam levando a minha pessoa a uma empolgação instantânea, né? Uma empolgação espontânea
também. Então, o que acontece? Essa corrida espacial, meus queridos pupilos dos terceiros anos, terceirão de uma forma geral, A e B, ela é pautada no seguinte contexto, uma coisa particular, né, deste indivíduo aqui, que vos comunica, que vos fala, que eu gosto sempre de satirizar da seguinte forma: os Estados Unidos não gostam de ser o último. Os norte-americanos não gostam de ser passados para trás. Eles gostam de serem, né? Eles querem ser os primeiros. Olha a concordância aí, né? A visão deles é os Estados Unidos sempre em primeiro lugar em tudo. Pesquisa, descoberta, invasão, seja o que for. Seja qual for a área pautada da qual eles estão ali focados. E aí, o que irrita os norte-americanos durante esse conflito, né, durante esta Guerra Fria, é essa questão, né? Os soviéticos lá, os socialistas, eles iniciam a sua jornada, não era nem corrida espacial ainda, quando os soviéticos mandaram os primeiros satélites, como o Sputnik 1 e entre outras coisas, com as cobaias, né, logo após, evidentemente, que é o que eu gosto de utilizar, como a questão de uma cachorra, de uma cadela laica, um macaco, para depois mandar o primeiro homem ao espaço, que este homem vai ser o Yuri Gagarin, cosmonauta, né? Os soviéticos aí então utilizam o termo de cosmonauta. Será o primeiro homem aí ao espaço. E aí aquilo causa uma certa tristeza, né? Uma certa raiva, uma certa tem algo errado aí. Aquele seguro ali nos passaram para trás. E aí começa o processo norte-americano, né, também de chegar ao espaço, iniciando então esta famosa corrida espacial, ou seja, a competição tecnológica que resultou na chegada do homem ao espaço. Lembrando, o cosmonauta lá, o soviético Yuri Gagarin, é o primeiro homem a ir ao espaço. E o Neil Armstrong, pelos norte-americanos, o primeiro homem a pôr os pés na The Moon, ou seja, na Lua. Certo? Apesar de que vem a questão das conspirações, não vamos entrar em detalhes, né? Só a título de curiosidade, que não foi, que o homem não foi à Lua, né? Tudo aquele processo conspiratório, que teve realmente o homem foi ou não foi à Lua, ali na verdade foi no deserto norte-americano, na área de Nevada e por aí vai. Bom, como eu disse, eu não vou entrar em detalhes, né? Apesar que vocês se empolgam quando eu entro nesse assunto, quando falávamos nessa aula de aula, mas vamos seguir aí. Certo? Se tiver mais interesse, como eu coloquei aqui a título de curiosidade, vocês vão lá dar uma pesquisada sobre esse contexto. O homem foi ou não foi à Lua, né? Conspirações. Mas vamos voltando aqui, continuando então o nosso processo. Então, qual era o objetivo desta corrida espacial? Lembrando, quando os soviéticos mandam o cosmonauta, não tinha dado início, não era nem visando uma corrida espacial. E como eu falei, os norte-americanos se sentiram rebaixados, porque viram os socialistas lá, né, os soviéticos, mandaram o cara para o espaço, não podemos ficar para trás, vamos também seguir aí essa ideia e vamos fazer também o nosso processo de mandar o homem, né, norte-americano ao espaço. Então, Yuri Gagarin foi o primeiro homem a ir ao espaço, mas pelos norte-americanos, o primeiro homem a pôr os pés, né, lá na Lua. Beleza? Então, o objetivo era o quê? Desenvolver tecnologia que permitisse a construção da primeira aeronave espacial tripulada em órbita e a chegada à Lua, certo? No decorrer da Guerra Fria e após ela, as pesquisas para desenvolvimento do armamento nuclear envolveram também China, Coreia do Norte, França, Irã, Israel, Índia e Paquistão. Beleza? Vai passando mais um slide e aí vocês têm a imagem desses dois personagens
durante esta Guerra Fria. Então vejam cá, de um lado temos o cosmonauta, né, o soviético, o Yuri Gagarin, e lá do outro lado, logo quando foi ao espaço, e um certo tempo depois, né, que já fez a sua viagem, né, não a viagem ao espaço, mas uma viagem astral, o Neil Armstrong, certo? Lembrando que esta corrida espacial, ela só chega ao fim com a famosa crise do petróleo, uma vez que ficaram aí sem o combustível necessário para mandar todo o equipamento, todo o aparato, todo o transporte, né, no caso as naves, os foguetes espaciais, para o espaço, certo? Então a corrida espacial, ela chega ao fim nesse determinado momento, como eu falei aqui, sobre a crise do petróleo. Beleza? Então vamos aí dando mais uma continuidade e chegando à Revolução Cubana. E temos nada mais, nada menos, né, do que a imagem super interessante do Fidel e do Che Guevara. Fidel Castro e Che Guevara, certo? Lembrando, gente, a Guerra Fria sempre batendo na mesma tecla. A Guerra Fria, ela foi um conflito que não houve um confronto direto, né? Direto entre essas duas superpotências, entre esses dois blocos econômicos, entre os norte-americanos e os soviéticos, sempre pautando nisso daí, que fique bem claro que vocês não cometam um lapso do erro, certo? Não foi o confronto direto entre essas duas superpotências, mas estes influenciaram os países que eles poderiam tirar esse proveito aí. No caso, tivemos então a Revolução Cubana. Dentro desse contexto da Revolução Cubana, teremos a famosa crise dos mísseis. Tivemos aí a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã. Aí tivemos também a Revolução Comunista Chinesa. Dentro dessa Guerra Fria, saindo um pouco lá da questão das guerras, temos os movimentos culturais. Nesse caso aí eu posso sintetizar o movimento hippie, né, com o famoso festival de Woodstock, e entre outras coisas pertinentes a esse processo histórico, beleza? Mas vamos lá, voltando aqui à nossa situação do momento, que é a Revolução Cubana, certo? Então, o que é que ele nos coloca aqui? A Revolução Cubana, ocorrida durante esse processo da Guerra Fria, foi um movimento guerrilheiro que derrubou o governo ditatorial de Fulgêncio Batista. Lembrando que Fulgêncio Batista era um cara que tinha aí o apoio, né, dos norte-americanos e que estava ali governando, lembrando, num regime capitalista, num regime, não posso nem dizer capitalista, mas um regime embasado pela política norte-americana, que estava causando aí então um certo desconforto, um certo problema a um grupo ou aos demais grupos cubanos que não aceitavam e que contestavam a presença dos norte-americanos lá em Cuba, certo? Então a Revolução implantou em Cuba o regime socialista e vinculou a ilha caribenha, né, à questão política e economicamente da União Soviética, quando então estes passam a ter o apoio dos soviéticos lá na ilha. Beleza? Então, continuando aí, mais um processo desse assunto da Revolução Cubana, né? Vamos a mais um slide, onde fala sobre as causas desta revolução. E aqui eu coloquei 3 pontos, certo? Eu coloquei 3 pontos que são bem interessantes e de fácil entendimento do que é que levou a esta revolução. Ok? Então temos aí o primeiro, a primeira causa. Enquanto as principais empresas da ilha se concentravam nas mãos de setores da sociedade ligados aos interesses estadunidenses, caracterizando-se um grupo restrito de pessoas, a população em geral vivia em condições de vida precárias, sem moradias adequadas, assistência educacional ou de saúde, entre outros fatores. Em termos políticos, Cuba vivenciou ditaduras e que, diga-se de passagem,
Não é porque Fidel Castro chegou ao poder que a ilha ela não foi governada por uma ditadura. Muito pelo contrário, foi governada por uma ditadura, assim, chamada de ditadura castrista. Do qual Fidel ele só sai do poder, já adiantando aí, né? Então Fidel ele só sai do poder quando ele chega a uma certa idade e não tem mais condições. Mas o sistema castrista, né? Então ele permanece, porque quem assume lá a ilha logo após a sua condição de saúde será o seu irmão, o Raul Castro, certo? Mas então, continuando. Em termos políticos, Cuba vivenciou ditaduras, como no caso de Gerardo Machado, que governou com o respaldo dos Estados Unidos, certo? Lembrando que começa com este indivíduo aí, né, com esta criatura, Gerardo Machado, e que entre 1925 e 1933, onde teve lá a sua governança, quando seu poder foi tomado por um movimento popular, que dentro deste movimento popular estava nada mais, nada menos, não é Fidel ainda, mas que nesse movimento popular para a saída de Gerardo Machado, estava aqui o próximo ditador, Fulgêncio Batista, certo? E ele já é bem claro lá, entre os rebeldes encontrava-se Fulgêncio Batista, que também viria a instaurar um governo autoritário, embora tenha sido eleito presidente da República e tenha mantido estreita relação com os Estados Unidos. Ou seja, os dois governando de forma ditatorial, mas sempre com respaldo de quem? Dos norte-americanos. Beleza? Então vamos para mais uma fonte, mais um slide. Olha lá. Principais características do governo castrista. Lembrando que Fidel ele só chega ao poder, né, neste processo revolucionário com um outro figura lá chamado de Che Guevara. Che Guevara chega por uma certa parte da ilha e faz com que Fidel ele chegue ao poder. Che Guevara pede permissão ao Fidel quando este chega ao poder para levar a bandeira socialista para outros países. Mas é claro que no decorrer do seu percurso, né, tentando levar essa bandeira ideológica socialista, ele acaba então sendo morto, ele na verdade ele acaba sendo assassinado, certo? Então vamos lá. Quais são as características do governo castrista? Durante sua gestão, Cuba atingiu índices invejáveis de desenvolvimento humano e social. Com Fidel, teve lugar a Lei de Reforma Agrária, lá de 1959, a nacionalização de empresas estrangeiras e o fomento à indústria nacional. Além disso, houve a erradicação do analfabetismo cubano a partir da nacionalização do ensino público gratuito. Que, diga-se de passagem, né, ainda há quem defenda até hoje que o sistema público cubano, o sistema público de ensino cubano é um ensino de qualidade e é um ensino assim que pode ser um exemplo para os demais países. Então você veja só se um país como os Estados Unidos vai aceitar um tipo de coisa dessa. E ele continua, por fim, a estatização da saúde garantiu a Cuba um dos melhores sistemas de saúde pública do mundo. Meus queridos, look for me, please. Quando ele fala aqui em sistema de ensino educacional e sistema de saúde, é só vocês observarem que teve muita gente, principalmente aqueles que estavam voltados lá para o curso de medicina, né, tentar aí ingressar na área da saúde, da medicina, querer o quê? O sonho de consumo era ir para Havana, né? Ir lá para a ilha cubana. Existem relatos, eu conheço, por exemplo, um relato de que um determinado professor, se não me falha a memória, acho que era cubano, um profissional cubano em si, aqui em Sergipe, inclusive, quando ele foi receber seu salário, ele ficou assim. Mas o meu salário em Cuba não é este. E aí você vê como é que pode um sistema de ensino, como é colocado aqui, né?
A erradicação do analfabetismo cubano, nacionalização do ensino público gratuito, sistema de saúde, aí um dos melhores sistemas de saúde do mundo, mas o cara chega aqui ao Brasil, não concorda com um salário desse, né? Sabendo que o salário aqui de um médico é 3, 4, 5 mil reais, é um certo salário, determinado valor, e este não aceita, porque lá em Cuba o valor ele é irrisório. E aí onde é que está a questão da valorização, né? Se o sistema de saúde, né, o sistema de saúde pública cubano é um dos melhores do mundo, e como é que fica a questão salarial? Ela é ou ela não é compatível, né? Mas vamos entender mais um pouquinho aí sobre Cuba, né? Revolução Cubana. Olha lá. Gente, não podemos esquecer de uma coisa, dentro ainda da Revolução Cubana, a famosa crise dos mísseis lá em 1962. Essa crise dos mísseis, ela perdura aí durante alguns meses. A crise dos mísseis ocorrida em outubro de 1962 foi um incidente diplomático entre Estados Unidos e União Soviética por causa da instalação de mísseis em Cuba. O evento é considerado, né, vamos cortar aquele ozinho que não existe, o evento é considerado o momento mais tenso da Guerra Fria, quando o mundo teve chances reais de sucumbir a uma guerra nuclear. Chances reais de sucumbir a uma guerra nuclear que seria a própria Terceira Guerra Mundial. Certo? Uma Terceira Guerra Mundial. Seria catastrófico o evento, né? Em relação a essa crise dos mísseis, a essa questão aí da instalação desses mísseis balísticos lá na ilha cubana, onde não há concordância, onde se foi colocado aí esse incidente diplomático entre norte-americanos e os soviéticos. Mas é claro que isso vai ficar bem claro a partir de um momento em que, passando aí o slide, certo? Chega a esta situação. Certo? Vejam só. Com o começo do embargo americano a Cuba, os Estados Unidos então começaram a vigiar o tráfego de navios à ilha caribenha e notaram um aumento de circulação de embarcações com bandeira soviética. Então eles notaram que tinha algo errado aí, certo? Eles notaram que tinha algo errado aí. Por que é que não podemos ter a instalação desses mísseis em Cuba e os soviéticos então poderão ter? Em 14 de outubro de 1962, aviões espiões U-2 fotografam a região de São Cristóvão. As imagens então revelam construções de bases e ogivas nucleares instaladas, inclusive com rampas que permitiriam o lançamento de mísseis. Que essa imagem aí, lá da região de São Cristóvão, é a fotografia, né, uma das mais conhecidas quando falamos aí a respeito dessa crise dos mísseis e, inclusive, desse próprio ponto aqui mencionado. E aí, para os norte-americanos, era inadmissível ter mísseis nucleares tão perto do seu território, enquanto para Cuba, as armas eram uma garantia que não seriam novamente invadidos. Lembrando, eles não concordavam com a presença dos norte-americanos lá na ilha cubana. Lembrando que tivemos o primeiro presidente, que foi o Gerardo Machado, com todo o respaldo norte-americano, né? Então começa um processo lá, um motim de rebeldia, e aí vem um outro presidente que foi o Fulgêncio Batista, também lá com o apoio dos norte-americanos, implementando, na tentativa de implementar o sistema capitalista e todo o seu portfólio industrial lá, e aí com o Fidel já no poder, certo? Vai ter essa consolidação com os soviéticos, e a União Soviética então mostrava que podia instalar armas no continente americano. Começaria então uma forte disputa entre os dois países. Nesse caso aí, nesse período, era o presidente John Kennedy, né? Então o presidente Kennedy decide gerir a crise com seu grupo de colaboradores mais próximos e se empenha para conseguir uma solução pacífica.
que, por outra parte, o Estado-Maior americano prefere uma invasão à ilha caribenha ou um ataque aéreo preventivo. É claro que isso acaba não ocorrendo, certo? Haverá então aí uma certa concordância entre esses países com o seguinte ponto que foi aí defendido entre ambos: retirada dos mísseis, né? Na verdade, retirada dos mísseis americanos lá da ilha, e consequentemente dos próprios soviéticos também, beleza? Então essa aí é o nosso momento falamos da corrida armamentista, falamos da corrida espacial e da Revolução Cubana, e encontraremos aí num próximo momento falando das guerras da Coreia e do Vietnã, beleza? Valeu!